Você sabe como representar o planeta Terra inteiro dentro de uma folha de papel? Bem, para isso precisamos utilizar a escala cartográfica. Assiste esse vídeo até o final que você vai ficar por dentro de tudo. Fala galera, Tio Toby na área com mais um vídeo para o canal. Com esse vídeo sobre escala, vamos fechar a playlist de cartografia. Só lembrando que se você quiser ficar fera em cartografia, você deve assistir aos outros vídeos dessa playlist, tranquilo? Acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande, porque eu tenho que explicar muitos detalhes. Então, se você quiser, aumenta aí a velocidade do vídeo para 1,25, que ele passa bem rapidinho e você não perde nada, beleza? Você sabe o que é e para que servem as escalas cartográficas? Escala cartográfica é a relação entre a realidade e o que está sendo representado no papel. Ou seja, a escala indica a quantidade de vezes que o espaço real foi reduzido para caber dentro do papel, mantendo as proporções. Observação importante, hein? A escala não é utilizada apenas para elaboração de mapas. Ela também pode ser usada para a construção de grandes estátuas, confecção de maquetes ou até mesmo para fazer brinquedos, como carrinhos e bonecos. Para você entender esse lance de proporção, se liga aqui nesse exemplo. Imagine aí o Homem de Ferro. Segundo o Google, a altura real dele é de 1,98 m. Agora, imagine que você queira fazer um boneco do Homem de Ferro para colocar em uma estante. Para isso, você vai precisar reduzir o seu tamanho, concorda? Pois bem, dá uma olhadinha nesse boneco aqui. Esse boneco tem apenas 10 centímetros, ou seja, ele é uma representação reduzida do Homem de Ferro. Aliás, esse boneco é um dos que eu tenho aqui na minha coleção. Agora perceba, embora ele tenha sido reduzido, não foram mantidas as proporções do personagem. Repare que nesse boneco a cabeça é muito grande se comparado ao corpo. Os braços estão quase encostando no chão e as pernas são muito pequenas. Isso significa que para fazer esse boneco não foi utilizada uma escala, já que não foram mantidas as proporções. Já esse outro boneco aqui, que tem o tamanho de 30 centímetros e também é uma representação reduzida do personagem, as proporções foram mantidas. Logo, diferente do boneco anterior, esse usou uma escala para manter as proporções da cabeça, braços, pernas e tronco. Conseguiu aí entender? Em um mapa, a escala cartográfica pode ser representada de duas maneiras diferentes, da forma gráfica ou numérica. A escala gráfica, como o próprio nome sugere, é um gráfico ou um desenho e é a mais utilizada nos mapas, pois demonstra de forma direta a relação entre as distâncias no mapa e na realidade, já que a principal unidade de medida utilizada é o quilômetro, como você pode ver aqui na imagem. Você consegue interpretar essa escala gráfica? É bem simples. Essa escala indica que cada espacinho desses aí corresponde a 50 quilômetros na realidade. Nos mapas, cada um desses espaços tem 1 centímetro. Então dizemos que 1 centímetro no mapa corresponde a 50 quilômetros na realidade, ou na superfície terrestre. Viu como é bem simples? Uma observação importante, hein? A escala gráfica apresenta uma grande vantagem, que é a manutenção da proporção, mesmo que o mapa seja ampliado ou reduzido. Isso acontece porque, como ela é um desenho, assim como o próprio mapa, todas as vezes que o mapa for ampliado ou reduzido, a escala gráfica irá acompanhar a mesma proporção. Entendeu? Saindo da escala gráfica, vamos falar da escala numérica. A escala numérica é a menos utilizada nos mapas, contudo é a mais cobrada em provas e vestibulares. Isso ocorre porque a escala numérica é sempre apresentado com a unidade de medida centímetro. E nas questões das provas, as distâncias em geral são pedidas em quilômetros. Esse fato obriga o aluno a converter os resultados finais de centímetro para quilômetro. E é exatamente nesse ponto que o professor espera que você se complique todo. Mas como você é aluno do Tio Toby e está assistindo a essa videoaula, fica tranquilo que eu vou te explicar tudinho e você vai tirar onda na sua prova. A escala numérica, como o próprio nome sugere, é apresentada com números. Dá uma olhada nesses exemplos aqui. Você sabe como se lê essas escalas? A primeira se lê 1 para 100, a segunda se lê 1 para 100 mil e a terceira lê-se 1 para 150 milhões. Sendo assim, podemos dizer que na primeira escala o espaço real foi reduzido 100 vezes, na segunda o espaço real foi reduzido a 100 mil vezes e na terceira escala o espaço real foi reduzido 150 milhões de vezes.
Se liga nessa explicação, hein? Como eu disse anteriormente, a escala numérica é sempre apresentada em centímetros. Portanto, o número 1 é a distância no mapa, que corresponde a 1 centímetro. Já o número 150 milhões é a distância real no terreno, também em centímetros. Então dizemos que 1 centímetro no mapa corresponde a 150 milhões de centímetros no espaço real. Para determinar a distância real em linha reta entre dois pontos, basta você medir com uma régua a distância entre esses dois pontos no mapa e multiplicar pela escala. Vou te dar aí um exemplo, hein? Se a distância da cidade A para a cidade B no mapa é de 5 centímetros e nesse mapa a escala é de 1 para 150 milhões, então, como eu havia dito, basta multiplicar a distância do mapa, que é 5 centímetros, pela escala, que é 150 milhões de centímetros. Então, o resultado desta operação é 750 milhões de centímetros. Você concorda comigo que dizer que a distância entre duas cidades é 750 milhões de centímetros é algo meio estranho? Então, é por esse motivo que nas avaliações as questões vão pedir para você essas distâncias em quilômetros. Mas para chegar a essa resposta, você vai precisar converter centímetros em quilômetros. Você sabe fazer isso? Pronto, agora me lasquei de vez. Lá vem a matemática me perturbar. Calma, fica tranquilo que eu vou te ensinar um macete que vai fazer você fugir das contas, pelo menos neste caso. É bem simples. Todas as vezes que você precisar converter as distâncias, você deve utilizar a escala métrica decimal. Ela funciona assim. A unidade de medida principal dessa escala métrica decimal é o metro, então vamos colocá-lo bem aqui no meio. Indo para a direita, teremos os submúltiplos do metro, que são o decímetro, que é o metro dividido por 10, o centímetro, que é o metro dividido por 100, e o milímetro, que é o metro dividido por 1000. Agora, indo para a sua esquerda, nós teremos os múltiplos do metro, que são o decâmetro, que é o metro multiplicado por 10, o hectômetro, que é o metro multiplicado por 100, e o quilômetro, que é o metro multiplicado por 1000. Perceba que eu coloquei na tela o nome das unidades de medidas, assim como suas abreviaturas. É importante você ficar ligado nisso. Voltando à questão que estávamos tentando responder, agora nós precisamos converter 750 milhões de centímetros em quilômetros, não é isso? Pois bem, é muito fácil. Olhando na escala métrico-decimal, ache onde está a casa dos centímetros. Achou aí? Agora localize a casa onde está a unidade de medida quilômetro. Localizou? Como a casa do quilômetro está à esquerda do centímetro, iremos cortar um zero para cada casa percorrida, de centímetro até quilômetro. Ficou com dúvida? Então observa aí na imagem. Estamos em centímetros, não é isso? Indo para a esquerda, temos o decímetro, corta um zero. Depois temos o metro, corta outro zero. Depois temos o decâmetro, corta mais um zero. Agora temos o hectômetro, corta aí mais um zero. E chegamos no quilômetro, corta mais um zero. Pronto! Então 750 milhões de centímetros equivale a 7.500 quilômetros. Perceba, todas as vezes que você quiser converter centímetro para quilômetro, você vai andar 5 casas decimais para a esquerda, ou seja, você vai cortar sempre 5 zeros. Viu como é fácil? Agora, se o seu professor for malvadão, ele vai querer zoar a sua prova todinha. Então ele vai pedir uma questão mais ou menos assim. Sabendo que a distância em linha reta entre as cidades A e B é de 750 mil centímetros, qual é a distância em quilômetros entre essas cidades? Ai, papai, o que esse professor não sabe é que agora você está tendo aula com o tio Toby e uma questão dessa você vai tirar a onda. Lembra que eu falei que na conversão de centímetro para quilômetro você vai cortar 5 zeros, um para cada casa decimal? Pois bem, mas no número 750 mil não tem 5 zeros para cortar. E aí, o que você vai fazer? Vamos resolver isso aí juntos? Nós estamos na casa dos centímetros, não é? Então, andando uma casa para a esquerda, teremos o decímetro, corta aí um zero. Depois temos o metro, corta aí mais um zero. Agora temos o decâmetro, corta mais um zero. E agora o hectômetro, corta mais um zero. E finalmente chegamos na casa do quilômetro. Porém, acabaram-se os zeros. Neste caso, você não vai cortar o número 5, porque nós só podemos cortar o número 0. Então, você vai colocar uma vírgula à esquerda do número 5. Com isso, nós chegamos ao número 7,5 quilômetros, ou seja,
750 mil centímetros equivale a 7,5 km ou 7,5 km. Viu? Não tem mistério. Para você ficar craque, faz o seguinte. Converte aí para mim de centímetro para quilômetro os seguintes números. Letra A, 300 mil centímetros. Letra B, 250 milhões de centímetros. Letra C, 510 mil centímetros. Letra D, 420 mil centímetros. Pausa aí o vídeo, converte e volta para conferirmos, beleza? E aí, conseguiu converter tudo? Então vamos corrigir. Lembrando que para converter de centímetro para quilômetro, precisamos andar 5 casas decimais para a esquerda. Sendo assim, as respostas são: letra A, 300 mil centímetros equivale a 3 quilômetros. Letra B, 250 milhões de centímetros equivale a 2.500 quilômetros. Letra C, 510 mil centímetros equivalem a 5,1 quilômetro. Letra D, 420 mil centímetros equivalem a 4,2 quilômetros. Com isso, você já está apto a mitar na prova. Agora, para finalizarmos, vamos falar sobre grandeza de escala. Você sabe quais são as características de uma escala pequena ou de uma escala grande? Escala pequena é aquela que mostra menos detalhes de uma determinada área representada, ou seja, aquela onde a área representada foi reduzida a um número maior de vezes para caber dentro do papel. As escalas pequenas, embora mostrem menos detalhes, elas representam uma área muito maior, ou seja, mostram uma quantidade maior do espaço real. Geralmente são utilizadas para representar o planeta todo, continentes ou grandes países. Já a escala grande é o contrário. A escala grande é aquela que mostra mais detalhes de uma determinada área representada, ou seja, aquela onde a área representada foi reduzida a um número menor de vezes para caber dentro do papel. As escalas grandes, embora muito detalhadas, representam pequenas áreas do espaço real. Geralmente são utilizadas para representar cidades e bairros. Eu vou te mostrar um exemplo para você entender melhor. Dá uma olhada nesse planisfério aí que está na sua tela. Nesse planisfério, a escala é de 1 para 145 milhões. Isso significa que o planeta foi reduzido 145 milhões de vezes para caber aí na sua tela do computador. Mas perceba que esse mapa consegue de uma vez só mostrar uma área gigantesca, ou seja, o planeta Terra todo. Contudo, você não vê muitos detalhes. Você quase não consegue ler o nome dos países da Europa. Tenta achar neste mapa aí a Bélgica. Isso vai ser muito difícil porque a escala neste mapa é muito pequena. Agora, se eu aproximar o mapa, der um zoom, ou melhor, se eu usar uma escala grande de 1 para 20 milhões, o mapa vai ficar assim, bem mais detalhado, não é? Agora eu consigo ver com detalhes a Europa e eu acho com facilidade a Bélgica. Com essa escala podemos dizer que o planeta foi reduzido apenas 20 milhões de vezes. Perceba que com essa escala não cabe o planeta todo dentro do mapa, apenas uma pequena parte dele. Com isso, podemos concluir que a escala 1 para 145 milhões é pequena, se comparada à escala 1 para 20 milhões, que neste caso é uma escala grande. Galera, então por hoje é isso. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de dar aí o seu like. Ele é um grande incentivo para mim. Compartilhe esse vídeo lá no seu grupo de WhatsApp da sala para que seus colegas também tenham acesso a esse conteúdo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. É só clicar aí ó, no ícone do meu canal que vai aparecer aqui do lado. Então eu tô indo nessa, hein? Espero que tenha te ajudado bastante e até o próximo vídeo.